Isso aqui, gente, para a gente começar, isso aqui é o que eu aplico com meus clientes, tá? Isso aqui é campo de batalha, isso aqui é o que eu já faço hoje com meus clientes no meu atendimento. E isso aqui, para você que está começando, já é uma forma de você monetizar o seu serviço, porque essa análise de documentos tem gente que cobra de R$ 1.000 a R$ 1.500. Então já é uma forma de você começar a ganhar com a regularização de imóveis. Então vai ser totalmente gratuita essa aula para você realmente aprender. Eu quero pegar para você explicar no detalhe o que realmente eu faço e você pode colocar aí, aprimorar da sua forma e fazer também com seus clientes. Sem mais delongas, vamos realmente ao que interessa. Primeiro de tudo, no meu contrato com o cliente, eu peço alguns documentos, né? O que ele tiver. Eu peço a matrícula do imóvel, um carnê do IPTU, né, que está vigente, alguns projetos antigos, se ele tiver projeto antigo da edificação, e, se possível, a BITS. Muito provavelmente, né, em alguns casos acontece da pessoa não ter projeto e também não ter o ABITS, tá? Isso acontece muito, é o que mais acontece aqui comigo. Então, o que eu começo analisando? Sempre eu começo analisando a matrícula, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma matrícula aqui na tela do meu computador, estou com o meu computador aqui, então às vezes se eu olhar para cá porque eu estou olhando para o computador, eu vou abrir uma matrícula aqui, mas para você não ficar de mão atada, aqui embaixo tem um link onde você vai clicar, vai ser direcionado já para essa matrícula que está aqui. Eu fiz alguns grifos, né, na matrícula, porque é a matrícula de um cliente meu e para preservar ele vai estar tudo fechadinho com os dados, tudo certinho. É mais para a gente ter essa questão didática, beleza? Vamos lá, vamos começar na matrícula. Aqui você já vai ver, né, que a matrícula, todo imóvel ele tem um número de matrícula, que esse é o número do seu lote ali, do seu imóvel. Esse é o número que é como se fosse seu RG, né? E se você assistiu a primeira aula, eu falei na primeira aula que a matrícula do imóvel é como se fosse a certidão de nascimento. É nela que consta tudo. Então, na matrícula é como se fosse o RG, né? O CPF do seu lote é esse número de matrícula. Começamos ali com a localização. A localização vem com o endereço, tá? Se vocês viram, né, que tem um imóvel aqui de Araçatuba, que é da cidade onde eu atuo. Então, é na cidade de Araçatuba, só que eu já adianto para vocês. A minha análise, ela sempre vai na matrícula. Endereço, para ver se o endereço está certo. As metragens, tá? Tanto lateral como de fundo, de frente, a metragem quadrada. E o nome do proprietário e se tem alguma coisa averbada ou não. Então, vamos lá. Eu voltando para a matrícula. Tem essa localização. Eu olhando já aqui, vamos falar que eu peguei esse cliente primeira vez. Eu olhei a localização, já bati o olho nesse endereço e não é o endereço que está lá hoje. Então aqui já é um ponto de atenção. Eu já ticaria, né? Já pegaria, ticaria aqui, que eu já tenho um problema. Mas vamos continuar para saber como é que está o restante. Então tá, o imóvel. Um lote de terreno na quadra tal, situado na rua tal, que eu já vi que não é a rua existente, né? Que é a rua que está lá hoje, o nome da rua. Medindo 8,5 metros de frente, igual na medida dos fundos. Ou seja, na frente, no fundo, tem 8,5 metros. Por 19,33 metros aos fundos de ambos os lados, ou seja, ele é um terreno regular, de 8,5 de fundo, 8,5 de frente e 19,33 aos lados. É um terreno regular, né, retangular, que tem uma área de 164,31 metros quadrados, confrontado pela rua tal e nos fundos o lote tal e o lote tal também, e no fundo, do lado esquerdo e do lado direito. Tá, o que eu analisaria aqui já de início? Veria como que está a metragem do lote, pegaria uma trena, né? Mediria essa parte aí. Ah, Guilherme, é muito difícil de eu medir, como é que eu vou saber? Eu vou dar uma dica para vocês. O Google Earth é um grande aliado para vocês nesse momento, tá? Pega o endereço do cliente, joga lá, dá uma analisada meio por cima, tá? Para ver se está chegando pelo menos perto, para você ter certeza de como é que tá. Guilherme, é um móvel de esquina, é um imóvel que ele não é regular, ele tem várias dificuldades para eu estar medindo esse lote. O que eu faço? Com isso, você vai ter que correr para a topografia, que não tem jeito, você vai precisar do auxílio de um topógrafo, tá bom? Mas nisso eu analisava. Analisei, né, nesse caso do meu cliente, eu vi que estava tudo certo as metragens do lote dele, tanto do fundo, de frente, as laterais e a área, tudo ok. Tá, aí eu vou para a parte, então eu já vi que o endereço está errado, as metragens estão ok, e eu vou para a parte do proprietário. Consta aqui, proprietária. O proprietário que não é o nome do meu cliente. Então aqui também já é outro ponto que eu vi que está errado. Então eu já tiquei aqui. Vamos continuar analisando essa matrícula para a gente ver qual foi o desenrolar da história, né? Porque a história do seu imóvel está nessa matrícula. Vamos lá. Começa aqui com R1M. R quer dizer registro. Então é o primeiro registro da matrícula X.
Então fala aqui que teve uma mudança de posse, né? Que foi vendido esse imóvel para a Caixa Econômica Federal. Beleza. Depois veio uma verbação, né, falando que foi passado para a Caixa Econômica Federal. Os registros e as averbações são quando a gente tem algumas alterações no imóvel. E lembra que eu comentei com vocês na primeira aula sobre averbar? Sempre que a gente muda algumas informações da matrícula, a gente tem que fazer essa averbação, tá? Esse imóvel, né, no caso, é um imóvel que ele foi um imóvel doado foi aqueles programas que tem, né, que doa o imóvel para a pessoa. Então, ela é da Caixa Econômica Federal e tem alguns procedimentos aqui que fala sobre isso, tá? Depois tem uma averbação 2, depois vem para a averbação 3. Na averbação 3, fala que muda o nome da rua para um nome novo de rua. Então, peraí, aqui eu já notei que tá com a rua atual do meu cliente. Então, beleza, aquilo lá que eu tiquei como estava errado aqui já voltou a estar certo. Tá vendo a importância de você analisar sua matrícula do começo ao fim? Então, aqui teve uma averbação porque teve uma mudança do nome da rua. Então, é muito importante você analisar toda a sua matrícula, tá? Aqui já colocou que mudou o nome da rua. Então, agora aqui tá ok. Uma outra coisa que eu não comentei com vocês, mas também que a gente percebe aqui no imóvel, você viu que ele falou que era um lote de terreno? Em momento algum ele falou nada de construção. E também isso é um ponto muito importante para a gente analisar se tem alguma construção. Então, aqui no caso, ele não falou nada de construção ainda, ele só falou do lote. Então, já tem um ponto de atenção também. Aí, aqui na V4, na próxima verbação, depois da V3, ele fala, verifica-se a construção de um prédio residencial com o número tal, na rua tal, com uma área construída. Aqui ele já averbou uma construção. Tá? Aqui ele averbou uma construção, a gente já começa a ficar um pouco mais interessante. Então, pera lá. Uma construção já existe, então eu tenho um parâmetro aqui para analisar. A área que eu já vou adiantar para vocês, né, esse meu cliente, a área que está aqui não é a área atual, porque ele fez algumas ampliações e não averbou. Então, tem essa área aqui, a gente guarda esse número para depois a gente analisar com o real. Então, averbou, beleza, averbou já é um passo. Eu já tenho uma metragem quadrada de construção. Vamos ver se está, né, no real. E também fala aqui que foi emitido o habite desse meu cliente. Na próxima averbação, fala da certidão negativa de débito também, parte de INSS, tá? E depois, no R06, no registro 6, fala de um instrumento de compra e venda aqui, porque aí, né, a Caixa Econômica Federal passou, então, um nome para outras pessoas, que são os antigos proprietários. Teve alteração, teve registro de compra e venda, sempre que tem essas movimentações entre o registro. Então, aqui um registro de compra e venda, mas ainda não está no nome do meu cliente. Deixa eu continuar. Depois vem a AV7, depois do R06 vem a AV7, que é uma averbação nova. Uma averbação nova que traz algumas informações aqui também, falando que, lembra que eu falei para vocês que isso foi um imóvel doado? Ou seja, ele não pode vender e nem se comprometer a vender. Depois, na V8, vem um cancelamento da averbação número 1 e a gente continua. Aí, na R9, no registro 09, vem mais um registro de compra e venda. Nesse registro de compra e venda, está passando o imóvel para o nome do meu cliente. Aqui eu vejo aqui, transmitam por venda o imóvel matriculado a fulano de tal. Vocês não estão vendo aí, mas aqui é o nome do meu cliente. Está no nome do meu cliente, a matrícula, tá certo o endereço, agora eu vi que o nome está certo as metragens quadradas, tem uma área averbada, que eu vou ter que analisar essa área, e eu vi que aqui finalizou a matrícula, né? Essa é a nossa última folha da matrícula, beleza? Eu terminei a análise da minha matrícula. Eu vi que tem uma obra averbada de 44,49 metros quadrados. Só que, no real, tem bem mais, porque houve uma ampliação, como eu comentei com vocês. Então, já está irregular na matrícula. Já vimos que consta uma irregularidade que a gente precisa ver o que a gente precisa arrumar aqui para ele.